Meus amores, esse vídeo é para nós falarmos de mais alguns pontos com relação ao Oriente Médio. Embora nós já tenhamos gravado vídeo sobre a questão árabe-israelense, que é um dos piores conflitos que existe ali no Oriente Médio, também sobre a Revolução Iraniana, que resulta na guerra Irã-Iraque, mas ainda faltam alguns pontos muito interessantes e importantes a respeito do Oriente Médio, como por exemplo a questão histórica da própria região, porque que é alvo de tantos conflitos, mesmo que de forma concisa, é importante que a gente coloque, e a questão do Afeganistão. Vou procurar falar nesse vídeo então sobre essa questão da a história da região do Oriente Médio, da onde surge essa ideia desse termo Oriente Médio, embora eu tenha falado um pouco no vídeo sobre a questão árabe-israelense, mas nesse vídeo eu vou focar um pouco na questão do Afeganistão e num próximo eu quero gravar ainda a Guerra Civil no Líbano e a Guerra do Golfo, para que a gente tenha todos esses temas que realmente são importantes dentro desse contexto de Oriente Médio, tá? Primeiro ponto interessante para nós lembrarmos é que os ingleses, na época principalmente do imperialismo do século XIX, dessa conquista das grandes potências sobre os países ditos mais pobres e vistos como inferiores, eles usavam o termo Middle West, Oriente Médio, para se referir às terras que se localizavam ao Oriente, né? Nessa época do imperialismo, a gente percebe que por conta disso e por conta de diversos fatores históricos aliado à diversidade étnica da região, é muito difícil demarcar seus territórios, dizer isso aqui é Oriente Médio, isso aqui não é Oriente Médio. Tem uma série de questões ali, além das ações imperialistas, a própria pretensão dos Estados Unidos e da União Soviética com relação à região do Oriente Médio, até mesmo por ser uma região onde se encontram 60% da área petrolífera do mundo. Então a gente já consegue ter uma noção do porquê é tão interessante a região do Oriente Médio, né? Região, como falamos no vídeo das questões árabes israelenses, de passagem entre o Oriente e o Ocidente. Bom, a história da região, a gente pode resumir, claro que é um resumo, né? Essa surgiu há cerca de 4.000 anos com as primeiras cidades que viviam da agricultura, pecuária, artesanato e comércio, como a maioria das civilizações antigas. E era uma passagem obrigatória entre Oriente e Ocidente, essa região do chamado Oriente Médio, e foi palco desde muito cedo de muitos conflitos étnicos, conflitos religiosos e até por interesses econômicos, claro, políticos, divergências políticas também. Voltando ao passado, após a queda dos grandes reinos mesopotâmicos, ocorre a unificação dos povos da Península Arábica em torno do islamismo, quando surge a religião monoteísta islâmica com Maomé. Inclusive a gente tem um vídeo falando sobre o mundo árabe, bem resumidamente também, sobre a Arábia pré-islâmica e a Arábia islâmica. Então naquele momento a gente teve a unificação dos povos árabes em torno do islamismo. Durante os séculos 11 e 13, as cruzadas elas perturbaram muito as terras do Oriente, porque nós acompanhamos que havia uma crise da Idade Média e a Igreja Católica, que era uma das maiores instituições da época, tentou resolver essa questão econômica, mas ao mesmo tempo impediu o avanço do islamismo e, se possível, espalhar, né, e levar e, de certa forma, ampliar o catolicismo no mundo. Acabou que resultou num renascimento do comércio e das cidades que vai impactar e vai ajudar nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente acompanhou também alguns temas, temos vídeos sobre isso. Mas foi, de fato, a Primeira Guerra Mundial, aliás, depois das cruzadas a gente ainda tem, né, a grande questão do imperialismo, século XIX e início do XX ainda, em que o Oriente Médio volta a ser de grande interesse para as potências imperialistas. Mas, de fato, foi com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que nós tivemos grandes e numerosas alterações na região. Porque, por exemplo, o Império Turco-Otomano foi desmembrado no final da Primeira Guerra e reduzido ao território da atual Turquia. Enquanto países europeus vencedores, como França e Inglaterra, ficaram no controle de algumas regiões. A França, por exemplo, dominou a região do Líbano, enquanto a Inglaterra ficou sob o comando da Palestina, da Jordânia e do Iraque. Diante dessas imposições e desse controle dos países europeus sobre esses países do Oriente Médio,
Claro que vão surgir muitos movimentos nacionalistas nesses países do Oriente Médio que querem se desvincular e se libertar desses países europeus. Só que a emancipação dessas nações árabes, que acaba ocorrendo na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, já num período de Guerra Fria, não representa a paz naquela região e tampouco a definitiva autonomia que eles tanto desejavam, por uma série de questões que a gente vai entender. É interessante a gente lembrar que nesse contexto de Guerra Fria, que teoricamente começou em 1947, com a doutrina Truman sendo imposta nos Estados Unidos, né, para impedir o avanço do socialismo no mundo, e vai até 1991, quando há a desintegração da União Soviética, teoricamente, porque nós ainda vivemos uma guerra ideológica, mas falando em Guerra Fria, que historicamente estudamos que é a disputa ideológica entre Estados Unidos capitalista e os países que o seguiam, e a União Soviética socialista e os países que seguiam esse bloco, nós precisamos entender que isso acaba afetando o Oriente Médio, porque durante essa disputa entre capitalistas e socialistas, o Oriente Médio passa a ser palco novamente de grandes conflitos, porque tanto os norte-americanos quanto os soviéticos estavam interessados naquela região. Nós tivemos, por exemplo, a Síria e o Iraque muito próximos do bloco socialista, enquanto a Arábia Saudita e os países do Golfo ficaram ao lado dos Estados Unidos. Fora que quando o Estado de Israel é fundado em 1948, que já estudamos em outro vídeo, fundando então um país para os israelenses, a Palestina, desde aquele primeiro momento, não aceitou. Até por uma série de questões que nós já vimos no vídeo. Depois, por favor, busquem esse vídeo novamente. Então, enfim, o Oriente Médio é palco de conflitos até os dias de hoje, mas que começaram lá no passado. E entender historicamente essa trajetória é importante para que a gente entenda o reflexo do passado ainda no presente. Então eu quero focar nesse vídeo nosso com relação ao Afeganistão. O Afeganistão, que fica no Oriente Médio, obviamente, é um corredor de circulação entre o Ocidente e o Oriente, para diversos povos, exércitos, e também foi alvo de disputas entre vários impérios. Tem uma composição étnica e cultural muito diversificada, bastante heterogênea. Ali a gente tem povos patãs, tadjiques, uzbeques, belusques, turco-otomanos, turcomanos, enfim, uma série de etnias que compõem o Afeganistão como território. Mas em termos religiosos, é importante a gente ter isso em mente, que 90% do Afeganistão é muçulmano, são seguidores do islamismo. E desses 90% de muçulmanos, 81% se declaram sunitas. E nós já falamos em outros vídeos que xiitas e sunitas são dois grupos que surgiram a partir da morte de Maomé e que disputavam quem seria o sucessor do profeta. Naquele primeiro momento, a gente podia de fato dizer que os xiitas eram mais conservadores, fundamentalistas e radicais. Mas hoje é difícil a gente definir, porque entre os próprios sunitas nós vimos surgirem muitos grupos terroristas, entre eles o Estado Islâmico, o Talibã e a Al-Qaeda. Todos esses três grupos terroristas, e inclusive o Estado Islâmico que mais atua hoje no mundo e que tem uma abrangência assustadora, todos são sunitas. Então é muito difícil encontrar essa definição. O que nos interessa entender do Afeganistão é que em 1978, que é uma data muito importante, chegou ao poder um governo socialista no Afeganistão, que teve total apoio da União Soviética. Estamos em contexto de Guerra Fria. Imediatamente, quando um governo socialista chega ao poder, surgem grupos rebeldes de oposição. Quando foi em 1979, a União Soviética, diante da ameaça desses grupos rebeldes, resolve invadir o território do Afeganistão para apoiar mais de perto o governo socialista, combatendo os grupos rebeldes e, ao mesmo tempo, controlar o acesso ao Golfo Pérsico. Então, claro, o interesse econômico na região. Num contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não ficaram em cima do muro, pelo contrário, se colocam ao lado dos rebeldes dentro do território do Afeganistão. Só que é nesse momento que os Estados Unidos financiam um grupo guerrilheiro que se denomina Al-Qaeda. Sim, não entendemos errado. A Al-Qaeda é um grupo guerrilheiro armado que surge no Afeganistão, financiado pelos Estados Unidos, que depois pagaram muito caro por isso. Em 2001, 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, justamente desse grupo, Al-Qaeda.
Mas nós vamos chegar lá. A União Soviética não foi capaz de deter esses grupos guerrilheiros dentro do Afeganistão, rebeldes financiados pelos Estados Unidos por mais de 10 anos. Durante 10 anos ainda conseguiu driblar a situação, mas muitas mortes e perdas materiais aconteceram e o povo do Afeganistão é que sofria absurdamente. O que a gente acompanha é que a União Soviética, inclusive temos vídeos sobre isso, falando sobre o desmembramento da União Soviética, as reformas que ocorreram, principalmente quando Gorbachev assume o poder da União Soviética em 1985, instaurando uma reestruturação econômica, que é a perestroika, e uma transparência política, que é a glasnost. A partir daí, o governo soviético acaba retirando as suas tropas do Afeganistão. Definitivamente, isso acontece em 1988. Mesmo assim, a paz ainda não havia se consolidado, estava longe de se consolidar naquele território, esses grupos guerrilheiros continuavam se enfrentando. E aí nós vamos ver surgir, em 1996, a milícia fundamentalista do Talibã, também de origem sunita. E chega ao poder. O Talibã chega ao poder no Afeganistão e implanta um governo extremamente repressor que impõe a Sharia, que é a imposição do direito e da religião juntos, como se não houvesse separação entre eles. Então os preceitos islâmicos se tornam leis rígidas a serem seguidas. Tão rígidas que caso você não siga, você recebe punições severas. E o povo ficou extremamente vulnerável. A partir daquele momento, os ataques terroristas passaram a ser cada vez mais comuns, porque o grupo do Talibã, junto com outros grupos radicais islâmicos, queriam atacar as potências imperialistas, em especial Estados Unidos, Inglaterra e França. A própria Al-Qaeda, criada com financiamento estadunidense, passou a ser uma das organizações mais agressivas com relação aos Estados Unidos, que resultou inclusive no ataque de 11 de setembro de 2001. Aí, diante daquela situação horrorosa, é que as tropas norte-americanas se unem às tropas britânicas, invadem o Afeganistão em busca do líder da Al-Qaeda naquele momento, que era o Osama Bin Laden, e a partir dali eles conseguem retirar do poder o Talibã do Afeganistão. No entanto, a população, embora tenha se sentido aliviada porque se libertou dessa imposição severa de preceitos islâmicos, ali praticamente não tem acesso ao saneamento básico, as estruturas mais básicas do ser humano faltam dentro do Afeganistão. E infelizmente, claro que isso não foi colocado naquele momento. Eles se libertaram do Talibã, mas o povo do Afeganistão ainda sofre absurdamente, com grande precariedade em todos os setores da vida, política, econômica e social. Mas enfim, o que eu queria dizer era desse conflito no Oriente Médio, o surgimento desses grupos radicais islâmicos, e no próximo vídeo aí eu gravo sobre a guerra civil no Líbano e também sobre a guerra do Golfo. Tá? E não esqueçam que nós já temos um vídeo sobre a Revolução Iraniana, que fala também da guerra Irã-Iraque no final, e a questão árabe-israelense num outro vídeo anterior, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.